Desenvolvimento sustentável. A Escola do Desenvolvimento Sustentável surge a partir de reformulações da ideia de desenvolvimento, em virtude de críticas levantadas pela escola pós-desenvolvimentista, a escola neoclássica. Nesse sentido, se acresce o adjetivo sustentável ao desenvolvimento, cujo conceito mais difundido é aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Esse conceito é dado no relatório de Brundtland de 1987. Brundtland foi a primeira-ministra norueguesa, está aqui a foto dela, ela foi muito incisiva durante todos os debates que permeavam aí a questão do desenvolvimento e da questão ambiental. Então a gente vimos essas duas escolas aqui, a escola neoclássica foi a primeira, depois a pós-desenvolvimentista fez várias críticas à escola neoclássica, e o desenvolvimento sustentável como escola de desenvolvimento, ele surge a partir da reformulação dessas ideias e das críticas, como se fosse uma síntese dessas duas escolas, busca, mas sendo diferente delas, claro, e o foco está aqui nesse conflito-chave. Qual é o conflito-chave da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável de forma geral? São as gerações atuais, a geração atual versus as gerações futuras. Então, quando a gente fala em preservar o meio ambiente e tudo mais, não faz muito sentido a gente preservar para outra espécie que não seja a espécie humana. Eu sei que existem aí os ambientalistas com um teor mais ecológico, biocêntrico, mas o desenvolvimento sustentável, quanto corrente, ele é antropocêntrico no sentido que ele coloca gerações futuras, são gerações humanas que estão implícitas aqui, como um peso importante dentro dessa dicotomia aqui, entre geração atual e geração futura. Tem que buscar o equilíbrio entre a necessidade dessas duas gerações. Então, não adianta a gente consumir os recursos de forma desenfreada e não sobrar nada de recurso aí para os nossos filhos e netos. Então, tem que ter esse equilíbrio. Qual é a grande questão? Por que esse é um conflito importante? As gerações futuras, vocês já pararam para pensar qual a representatividade política das gerações futuras? Hoje, todos nós, acima de 18 anos ou 16, já podemos eleger nossos deputados, governantes, já temos representatividade política. Mas as crianças que estão na nossa sociedade, eu acho que ainda nem nasceram, não têm representatividade política. Não são elas que escolhem quais governantes nós vamos ter. Elas não têm participação nessa escolha, melhor dizendo. Mas os impactos que nossos governantes e nós tomamos hoje vão interferir na vida dessas pessoas no futuro. Ou seja, tem um não balanceamento aí do que a gente faz hoje impacta o futuro, mesmo do ponto de vista político. Nessa mesma ideia, por exemplo, na Holanda você tem o Partido dos Animais, que é um partido importante lá, tem várias cadeiras no legislativo, que eles têm esse mesmo argumento. Os animais, eles não têm representatividade política, portanto, eles precisam de pessoas que os representem. Está dentro daquela corrente mais biocêntrica que eu falei ainda há pouco. Aqui a sustentabilidade também parte desse princípio. A gente não tem representação política das crianças e gerações futuras, mas a gente, por conta disso, a gente não tem que deixar de pensar nelas, na sobrevivência da nossa própria espécie. Então, esse que é o conflito-chave, né? E tem um custo, claro, a gente acabar com nossa comodidade, reduzir, melhor dizendo, a nossa comodidade, o nosso consumo em massa, para preservar aí um bem-estar das gerações futuras. Tem um chamado trade-off, usando o jargão econômico. Trade-off dilema, né? A gente tem que abrir mão aqui de um consumo maior para preservar os recursos para gerações futuras. Então, é um dilema cognitivo.
Tem conflitos secundários, claro, propostas desenvolvimentistas, com as propostas ambientalistas, há os conflitos entre ricos e pobres, eu já falei ainda há pouco, que muito se questiona, por exemplo, o discurso ambiental como um discurso elitista, em que seria uma nova forma de neocolonialismo. E dentro desse bojo também temos esse conflito aqui de países do norte desenvolvidos, principalmente Estados Unidos e os países europeus, e países do sul pobres ou em desenvolvimento. Confusão. De acordo com Romberg e Sandbrook, no início dos anos 1990, haviam mais de 70 definições de desenvolvimento sustentável. Então, passou a ser um termo bastante utilizado, passou a ser um certo modismo do ponto de vista acadêmico, político, midiático, e passou a ter vários termos e ficou uma forma muito generalizada. Todo mundo queria ser sustentável de uma hora para outra, mas, de fato, o que é ser sustentável? Então, alguns desses conceitos. Um princípio, uma política opcional, que visa manter um nível aceitável de crescimento per capita, sem a depreciação das reservas de recursos naturais. Crescimento per capita se traduz aqui como crescimento econômico per capita, tá? Crescimento do PIB per capita. O conceito de Turner, de 1988. Outro conceito, rede de produtividade da biomassa, balanço positivo de massa por unidade diária e unidade de tempo, mantida por décadas e séculos, com o E 1987. Alguns conceitos que foram bastante difundidos, além, claro, do mais difundido, do conceito de Brundtland, aquele que satisfaz as gerações atuais sem comprometer a capacidade de satisfação das gerações futuras. Cada uma dessas definições cabiam uma série de diferentes interpretações, com muitas críticas. Então, alguns autores eles criticavam todos esses conceitos. O Michel, em 1997, dizia: desenvolvimento sustentável é algo criativamente ambíguo, intuitivamente atrativo, mas conceitualmente fraco. Redcliffe, 1997, desenvolvimento sustentável é como uma mãe, um Deus, é difícil não aprovar ele. Ao mesmo tempo, a ideia de desenvolvimento sustentável é frágil e com contradições. Então, existe um certo moralismo, um discurso da moralidade, que muitas pessoas se dizem sustentável, pessoas e organizações se dizem sustentável só para aparentar ser algo bonitinho, entre aspas, quando na prática não tem preocupação nenhuma com as questões socioambientais, não deixaram de lado aquele apego todo à produtividade ou às outras pessoas, ou às futuras gerações, ou não leve em consideração, melhor dizendo, as outras pessoas e futuras gerações, se preocupam só com si, mas tentam passar a imagem de que se preocupam com a sustentabilidade. E que, na prática, é um discurso de falso moralista, né? Fala uma coisa, mas faz outra. Conceito operacional de desenvolvimento sustentável. Até então, a gente estava numa pegada muito filosófica, do que muito teórica, mas aí tem esse livro aqui do Canibais com Garfo e Faca, da década de 90, que ele foi o primeiro a adotar o conceito de triple bottom line, um conceito muito utilizado em sustentabilidade, que é como é que você vai operacionalizar, colocar a sustentabilidade na prática. Você pensa em 3 dimensões: econômico, social e ecológico. Ou ambiental, se utiliza muito aqui ambiental. Então, sempre que você for fazer um projeto, um projeto político, um projeto de uma empresa, você vai pensar aqui nessas 3 variáveis e vai avaliar de forma inicialmente separada cada uma delas, mas depois de forma integrada. E, na verdade, o desenvolvimento sustentável seria aquele que conciliasse
o avanço nessas três variáveis aqui. Na variável econômica, temos redução da pobreza absoluta, equidade, aumento dos bens e serviços. A gente poderia colocar aqui também o aumento do PIB, claro. Do PIB. Vamos colocar aqui, editando a aula, no próprio momento da aula. Vamos diminuir um pouco a letra, beleza. Social, diversidade cultural, sustentabilidade institucional, justiça social, participação. E ecológico, diversidade genética, resiliência, produtividade biológica. Alguns exemplos. Olha, o capital econômico. E aí todas essas dimensões, elas podem ser avaliadas em termos de capital. Tá bom? A ideia é que você pode avaliar o crescimento do capital em cada uma dimensão dessas dimensões. O capital econômico, ele basicamente se reflete aos bens materiais. Então, chega a ser o dinheiro, que é o capital mais líquido que tem, né? Então, imóveis, equipamentos, carros, automóveis, de forma geral, computadores, crédito, tudo isso entra como capital econômico. O capital social são bens imateriais. Aí entra a questão dos direitos humanos, os direitos básicos, a cidadania, a participação, acesso à informação, à educação, a cooperação, os bens imateriais, como a amizade, capacitação profissional, capital humano, a saúde e o bem-estar. E no capital ecológico entram os recursos naturais. Então você tem aí a água, a biodiversidade, os recursos da terra, os recursos do subsolo, o petróleo, a genética, os recursos genéticos, os recursos minerais. Tudo isso são o capital natural, ou capital ecológico, o capital ambiental. São tudo termos para dizer a mesma coisa. Então, enquanto lá o Triple Bottom Line ele coloca 3 dimensões, ambiental, econômico e social, outros autores colocam 4, 5, 6. O Schuttel, de 2010, ele coloca 7 dimensões aqui. Então, ele coloca além da social, ecobiológica e econômica, que são essas 3 aqui, coloca a cultural, a política, a territorial e a autenticidade do ser humano. Colocam que a gente tem que pensar em 7 dimensões. Então, percebam, a ideia de se pensar a sustentabilidade em dimensões e operacionalizar um conceito que era não tão sólido, digamos assim, ela nasceu com só 3 dimensões. Mas ela pode ser aplicada a mais de uma dimensão, né? Os autores consideram mais de 3 dimensões, melhor dizendo. Se você pegar o livro do IBGE, Indicadores do Desenvolvimento Sustentável, é muito utilizado no Brasil, você tem 4 dimensões: social, ambiental e econômica e institucional, que seria das políticas públicas e tudo mais, né? Alguns autores colocam 4 dimensões como sendo social, econômica, ambiental e cultural, mas a ideia básica é você dividir em, no mínimo, 3 dimensões. Essas 3 que não podem faltar: a social, a ambiental e a econômica. Então, recapitulando a aula, a escola sustentável não nega a importância do PIB para o desenvolvimento. O PIB a gente vai traduzir aqui como a dimensão econômica. Poderia ser a renda, mas a mais utilizada é o PIB. Embora reconheça a necessidade de incorporação de outras variáveis, ou seja, as outras dimensões, principalmente a social e ambiental. Então, recapitulando, o progresso iluminista do século XIX deu origem à escola neoclássica lá no final da Segunda Guerra Mundial. Ela caracterizava o PIB como o sinônimo do desenvolvimento, ou seja, você desenvolver um país é você basicamente aumentar o PIB. Surgiram na década de 60 várias teorias que se agrupam dentro da escola pós-desenvolvimentista. Elas criticam o uso do PIB como sinônimo de desenvolvimento. Tem algumas propostas, mas não tão sólidas, mas as críticas são bem severas. E aí você tem a reformulação da própria ideia de desenvolvimento. E a partir dessa reformulação surge a escola neoclássica. Ela vai dizer que o PIB não é sinônimo, mas sim uma condição para o desenvolvimento. E aí ela tem 2 correntes que nós vamos falar.
a sustentabilidade fraca e a sustentabilidade forte. Então vamos lá, é só uma síntese. Escola neoclássica, desenvolvimento é igual ao crescimento do PIB. Escolas pós-desenvolvimentista, desenvolvimento é igual a melhoria de outras variáveis. Vou colocar aqui. Melhoria de outras variáveis ambiental, social, etc., diferentes do PIB. Então, o PIB não entra na equação. A escola sustentável, ela é crescimento do PIB mais melhoria de outras variáveis. Só para fixar aqui o que significa. Então, se não tiver crescimento do PIB, não tem desenvolvimento sustentável. Tá bom? Não existe. Só você melhorar a questão social e ambiental, sem você melhorar a questão econômica, não existe desenvolvimento sustentável. Então, tem muitas pessoas que confundem o conceito de desenvolvimento sustentável e acreditam que é você largar, por exemplo, a sociedade capitalista, o sistema capitalista. Não, porque o sistema capitalista, de acordo com a teoria marxista, é aquele que mais busca a produtividade, né? Inclusive em detrimento, na visão de Marx, do bem-estar da classe trabalhadora. Então, é um sistema que busca a produtividade, que está, de fato, mais alinhado com a escola neoclássica, mas você abrir de mão completamente essa produtividade, você não está defendendo, você não está alinhado à escola sustentável. E não tem nada de mal nisso. A gente viu que é um termo bastante controverso e não necessariamente todo mundo tem que ser sustentável, né? Você tem correntes como o próprio ecomarxismo que criticam veementemente essa escola do desenvolvimento sustentável, porque para eles, uma visão ecomarxista, não pode haver desenvolvimento dentro de um sistema capitalista pautado no crescimento da produtividade. Então, eu lembro, já faz um tempo, essa questão de rede social, quando eu era mais novo, né, que eu parei com isso, um amigo meu, marxista, dizia que o caminho para a sustentabilidade era o fim do capitalismo. Não tem nada de errado ele ser contra o capitalismo, mas o problema é conceitual. Ele defendeu o fim do capitalismo como caminho para a sustentabilidade. Isso não é sustentabilidade, isso é ecomarxismo. Ele pode defender isso, o que ele não pode errar, ter um erro conceitual aí, né? Pelo contrário, se ele defende o fim do capitalismo, ele tem que ser contra a sustentabilidade. É essa a ideia. Existem várias pessoas que são contra a sustentabilidade, justamente por não concordar com essa busca insensata pela produtividade. Mas escola sustentável não é só produtividade, também leva em conta aqui outras variáveis.